Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. A história que vou contar se passou com meu avô Luiz. Quando mais jovem, ele trabalhava como vaqueiro e vivia de região em região, conhecendo o mundo. Ele falava que tinha que aproveitar para ver o mundo antes de constituir família, e que depois que arrumasse mulher e filhos, ele ia sossegar. Durante o ano, ele trabalhava em vários locais diferentes, e em período de festas de fim de ano, ele voltava para a casa dos pais, para rever a todos. Ele convivia bastante com a minha família quando eu era criança, e vez ou outra, contava suas histórias. E essa que vou contar para vocês é a que eu mais gostava. Certa vez, o meu avô estava andando na região entre o Pará e o Maranhão. Ele arranjou um emprego numa fazenda, mas como ele não era conhecido ali, o seu patrão queria ter certeza que ele daria conta de cuidar do gado. E conforme os dias foram passando, ele foi trabalhando, e logo se provou ser um bom profissional, e foi aceito como funcionário. Nessa fazenda, ele trabalhou por vários meses. Lá era muito bom, e a remuneração também era ótima. Ele fazia o seu trabalho durante o dia, e à noite ele ia para o alojamento, que era próprio para cada um. Cada funcionário tinha uma casinha, pelo menos os que moravam ali na fazenda. Alguns outros moravam ali pela região, mas fora da fazenda. Durante muito tempo, tudo foi tranquilo, e meu avô continuou trabalhando ali, sem nenhum problema. Eis que certa vez, já tarde da noite, o meu avô estava tendo dificuldade para dormir. Ele abriu a porta da casinha e ficou sentado lá na frente. Como lá era interior, ali as casas não tinham iluminação, então ele ficou ali sentado, debaixo da luz do luar, pegando o frio da noite. Só que aí, ele viu uma coisa que chamou a atenção dele. Tinha uma estrada que passava a alguns metros da casa dele. E ele viu quando o patrão dele e sua filha passaram andando na estrada. O senhor ia andando na frente, e a moça ia logo atrás. E o meu avô ficou ali encafifado com o que eles estariam fazendo ali aquelas horas da noite. Esse barraco onde ele morava ficava quase na divisa das terras. Ali ficavam os pastos, que eram a zona comum na fazenda. Passando dali, já tinha uma ponta de mata, que era grande, e eles haviam ido na direção dessa mata. O meu avô ficou muito desconfiado, mas deixou aquilo para lá. Depois, ele foi dormir, e no dia seguinte, trabalhou normalmente. Vários dias se passaram, e após essa noite, ele prestou atenção que ao menos uma vez na semana, o seu patrão e a sua filha passavam por aquele caminho, indo sempre na mesma direção. O meu avô ficou cismado e imaginou se talvez o seu patrão podia estar fazendo algo que não devia com a própria filha. Ele acabou tendo esse pensamento de desconfiança e ficou ainda mais atento. Porém, ele não queria se deixar levar pela curiosidade, mas ao mesmo tempo já estava ficando muito cismado. Aquela situação sempre se repetia, e quando ele deu mais atenção a isso, reparou que os dois sempre passavam na estrada. Demorava um tempo e somente o seu patrão voltava, e sua filha não vinha junto. Isso atiçou ainda mais a sua curiosidade, e isso começou a afetar o seu trabalho.
A curiosidade junto da preocupação começavam a consumir o meu avô. Até que ele decidiu tirar a prova e resolveu investigar o que estava acontecendo. Naquela semana, ele decidiu ficar até tarde na frente de sua casa, todas as noites, esperando se o patrão junto de sua filha passariam por ali. E eis que numa sexta-feira, como de costume, a situação se repetiu. Os dois vinham andando na estrada, e o meu avô se escondeu e começou a seguir eles, por fora da estrada, indo pelo pasto. O luar estava limpo naquela noite, o que favoreceu de acompanhar eles de uma certa distância. Eles foram até o final da cerca da fazenda e abriram uma pequena cancela e continuaram para dentro da mata. Eles andaram por um bom tempo e chegaram numa estrutura que parecia um galpão. O meu avô não sabia daquela construção, toda feita em madeira bruta, e remetia a algo bem feito. Era uma construção até elaborada, considerando que estava no meio do mato. O patrão dele destrancou a porta e entrou com sua filha. Passou uns 5 minutos e o patrão saiu, trancou a porta do galpão e voltou por onde tinha vindo. O meu avô continuou dentro do mato, observando tudo isso, e resolveu se aproximar do galpão, e viu que tinham várias frestas na parede. Quando ele olhou para dentro do galpão, mesmo estando meio escuro, ele viu a silhueta da moça. Observou por mais um tempo e resolveu falar com ela. Ele se aproximou de uma fresta e então disse: Ei, moça! Ei, moça! Tá tudo bem?" A menina se assustou e perguntou quem era. Ele respondeu que era Luiz, um dos vaqueiros da fazenda, e perguntou se ela estava bem, se estava acontecendo alguma coisa. A moça disse que estava tudo bem e que ele devia ir embora, pois ela queria ficar sozinha. O meu avô insistiu e perguntou se o patrão tinha feito alguma coisa de errado com ela. A moça só disse que ele devia ir embora para o seu próprio bem e deixar ela sozinha. O meu avô tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Tinha uma abertura mais acima do teto e começou a passar a luz do luar, o que fez iluminar um pouco melhor lá dentro. E ele, brechando, viu que a moça estava sentada e tinham alguns grilhões chumbados no chão, ao redor dela. E ela estava acorrentada nos pulsos e nas pernas. O meu avô perguntou se ela queria que ele entrasse para soltar ela, e ela sempre negava sua ajuda e pedia para ele ir embora. Ele reparou que as correntes eram meio folgadas no braço dela, e se quisesse, ela própria podia tirar e ir embora. Mas ele disse que não entendia o que estava acontecendo ali. "Moça, a senhora está toda amarrada e mesmo assim não quer ajuda?" disse ele. E a menina pedia até pelo amor de Deus para ele ir embora e deixar ela em paz. Ele devia esquecer o que tinha visto aquela noite, e isso não era da sua conta. Mesmo assim, o meu avô não foi embora e notou que depois de algum tempo, a menina começou a chorar e rangia os dentes. E quando ele perguntou como ela estava, já não obteve resposta. Ele continuou brechando, e a moça se contorcia no chão e soltava gemidos e gritos muito feios, como se estivesse passando por muita dor. O meu avô começou a se desesperar e procurava de alguma forma tentar tirar alguma tábua para poder entrar e ajudar ela. Mas, enquanto procurava uma maneira de entrar no galpão, a moça soltou um urro. Diferente da voz humana, parecia um bicho. Ele contava que sentiu um arrepio na espinha e viu que alguma coisa estava errada. E olhando de novo, a moça estava diferente. Ela se debatia, urrava, tremia
e estava mudando a estrutura de seu corpo. Ela era uma moça bem magra, mas estava com uma proporção maior. O tempo passava e ele só via ela aumentando. Agora os grilhões estavam apertando seus braços e pernas, e ele viu que aquela marmota não era coisa boa. Viu quando a moça rolou no chão e surgiram pelos por todo o seu corpo. Ela tinha mudanças muito drásticas, como se seus ossos estivessem estalando. Chegou uma hora em que ela realmente virou bicho. Ainda tinha algumas feições de mulher, mas também de bicho. No final de sua transformação, era algo grande. Ficava apoiada em 4 patas, mas também ficava de pé. O bicho tinha pelo preto, e suas costas eram bem peludas. Mesmo estando com roupa, virando o bicho, a roupa foi rasgando. Tinha pernas tortas e mãos grandes, e o olho brilhava no escuro, e dava uma sensação de predador. Aquilo tinha uma respiração ofegante, algo como um roncado. Rosnava bastante e olhava na direção em que meu avô estava. Depois que aquela transformação terminou, aquilo avançou na direção dele, o que fez ele cair para trás com um susto. Mas as correntes agora estavam apertadas e seguravam aquilo. O bicho tentava sempre vir na direção do meu avô e se jogava com todas as suas forças. As correntes estalavam e meu avô, com medo, resolveu ir embora. Se aquilo se soltasse de alguma maneira, com certeza ia pegar ele. Enquanto ele corria, escutava gritos e esturros muito feios daquele bicho. Ele voltou para sua casa, fechou bem as portas, mas não conseguiu pregar o olho. O meu avô ficou com receio ao ver tudo aquilo, mas entendeu que aquela moça virava bicho, e no interior todos conheciam esse tipo de lenda, ainda mais de lobisomem, e logo ele entendeu o que ela era. No outro dia de manhã, o meu avô arrumou suas coisas. Ele sabia que não podia mais ficar ali e resolveu ir embora. Quando ele estava perto da porteira da fazenda, o patrão dele apareceu e chamou ele. O meu avô ficou com medo, achando que seu patrão não o deixaria ir embora. E o patrão dele logo pediu para conversarem. A filha dele já havia contado tudo, e seu patrão insistia em conversar. O velho disse que agradeceria se ele fosse discreto e não contasse a ninguém o que tinha visto. O meu avô disse que não contaria nada, mas ele estava com medo e já ia embora. O patrão dele disse que aquilo era uma sina de sua filha, e ela se trancava no galpão para não machucar ninguém. Eles conversaram mais um pouco, e meu avô afirmou que ia manter o segredo, mas ia embora. Mas, por curiosidade, perguntou por que a moça virava bicho. O patrão respondeu que ela não era sua filha legítima. Na verdade, era a filha do irmão dele, o que a tornava sua sobrinha. Mas aquilo era o resultado de uma praga que a mãe dele tinha jogado em seu irmão. A mãe dele havia acertado o casamento de seu irmão com uma moça que ela queria que ele se casasse. Mas seu irmão arrumou outra esposa e, agindo contrário à ordem da mãe, fez ela explodir em fúria e jogou uma praga em seu irmão. Ela disse que ele ia viver que nem bicho, e seus filhos também. Tudo aquilo por ele fazê-la passar vergonha perante a outra família, e disse que eles sempre teriam uma vida de bicho. Um tempo depois de a mãe ter jogado essa praga no filho, ela adoeceu e logo em seguida faleceu. E o irmão dele adquiriu essa sina e realmente começou a virar bicho. Inclusive, seu irmão já havia morrido. Virando bicho, ele foi morto por alguns caçadores, e sua sobrinha, infelizmente, teve a mesma sina que o pai.
Como ele criava sua sobrinha desde pequena, quando ela mostrou que tinha herdado essa maldição, ele mandou construir aquele galpão e trancava ela lá. O meu avô entendeu toda a história e mudou de ideia, e ainda continuou naquela fazenda por mais de um ano. Mas ele contava que nas noites em que aquela moça se transformava, mesmo de longe, dava para escutar os gritos e os urros. E depois que meu avô saiu daquele emprego, levou consigo a verdade de que essas coisas realmente existem. Bem, gente, essa é a história do meu avô. Espero que tenham gostado e desejo que todos fiquem bem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!